pessoal, hoje a gente vai trabalhar com a parte de calibração, observando os coeficientes genéticos que o DESAT tem e como é que a gente pode fazer essa calibração, certo? Bom, o processo de calibração ele é um pouquinho mais complexo do que a gente fez até agora, que foi o cadastro de arquivos de clima e solo, de experimentos e dados observados. Para isso eu vou estar recomendando algumas leituras para vocês. O primeiro é esse capítulo desse livro, que eu vou deixar na descrição do vídeo, o link na descrição do vídeo, sobre Data for Model Operation, Calibration and Evaluation. Então ele traz uma boa abordagem de como é que a gente tem que fazer essa calibração e quais são as etapas, certo? Além desse, tem mais duas leituras específicas sobre o DESAT. Então tem essa aqui de 2013 do Jones, que fala sobre a plataforma DESAT, como ela funciona, e mais específico ainda para Crop Grow tem essa outra publicação que traz a parte de fisiologia e as características dos parâmetros que estão no modelo e como é que a gente pode estar trabalhando com eles, certo? Então, a partir dessas informações, a gente precisa conhecer bem o funcionamento do modelo para entender a abordagem de calibração que a gente vai fazer. A abordagem ela é feita em cima dos coeficientes genéticos que estão aqui no arquivo Data Genetics. Eu tenho aqui os legumes e eu tenho a cultura da soja. Na cultura da soja ele traz 3 arquivos, que é padrão para todas as culturas, são 3 arquivos, pode ver aqui para as outras também, são a mesma descrição. Eu tenho um aqui que é o ponto ESP, que é o arquivo de espécie, então ele traz vários parâmetros ligados à fotossíntese, à partição de biomassa, várias informações, e aí a gente consegue identificar esses parâmetros. A recomendação é de eu não fazer alteração nesses parâmetros, a não ser em condições muito específicas, em que eu entendo o que eu estou fazendo e que eu preciso fazer uma alteração mais fisiológica na cultura, certo? Então a gente pode estar trabalhando com aqui, mas não é recomendado alterar esses parâmetros para calibrações mais simples, que é o que a gente vai fazer. Eu também tenho aqui esse ponto eco, que são parâmetros calibráveis, mas eles são mais estáveis entre as cultivares. Então, para a soja, vou abrir ele aqui no bloco de notas, a gente pode ver toda a descrição do que cada um desses parâmetros significa, certo? E ele traz aqui para os diferentes grupos de maturação. Então, a gente está trabalhando no grupo de maturação 6, são essas informações que a gente pode estar alterando desde que necessário para fazer a calibração. Então, por exemplo, eu tenho vários parâmetros aqui que são bastante estáveis. A gente trabalha bastante com esse parâmetro aqui, é o tempo entre a primeira flor e a última folha no ramo principal, porque a gente tem cultivares indeterminadas e determinadas. Então, eu posso estar trabalhando com esse parâmetro de forma mais geral para ajustar o índice de área foliar da cultura. Mas em boa parte das simulações a gente mantém isso aqui estável. E aqui a gente tem o arquivo de cultivar, que é onde a gente vai fazer a alteração dos parâmetros. Então, eu recomendo uma leitura de todos esses parâmetros, mas eles é dividido basicamente em duração das fases fenológicas, nessa parte inicial, como sensibilidade fotoperíodo e a duração termal das fases. Eu tenho aqui parâmetros de taxa fotossintética máxima, área foliar específica e outros parâmetros, até aqui tamanho de semente, número de semente por vagem. Bom, como é que esse arquivo funciona? Ele é bem simples e ele traz aqui o nome da variedade, que eu posso definir a qualquer uma. Aqui traz o nome da cultivar, se tem alguma coisa de experimento envolvida, e aqui ele tem o ecotype, que é do arquivo anterior. Então tem aqui, pode ver aqui, aquele grupo de maturação 6 está definido aqui como SB0601. Então aqui ele vai buscar lá do outro arquivo aquelas informações para reproduzir essas cultivares que tiver essa informação. E aqui eu tenho os parâmetros. CSDL, vai indo assim todos os parâmetros para aquela cultivar que a gente está trabalhando, certo? Qual que é a recomendação? Eu não trabalhar diretamente com alteração aqui desse parâmetro direto, mas sim eu copiar toda essa linha aqui, vou lá para o final do meu arquivo, posso deixar um espaço e eu colo os parâmetros aqui nessa linha aqui.
Eu quero trazer as informações dos parâmetros, eu posso copiar aqui também e levo ela aqui para essa linha. Então eu tenho aqui na última linha o mesmo nome, eu preciso alterar isso, então eu vou colocar aqui a nossa cultivar, a gente pode colocar aqui PI de Piracicaba 0001. A cultivar que a gente está calibrando lá no arquivo de dados meteorológicos, dos dados experimentais, está definido como BRS 284, certo? Então, defini o nome dela aqui, a gente pode colocar um número aqui para indicar que é uma cultivar que a gente está trabalhando, que eu já tenho ela cadastrada aqui no meu sistema. Um ponto importante, sempre cuidar o alinhamento dos dados. Então veja que esse ponto aqui, ó, ele deslocou conforme a gente foi escrevendo. Então eu vou deletar aqui, ó, esse nome, posso tirar isso aqui, mas eu sempre vou deixar alinhado esses resultados aqui. Ó. Então veja, está alinhado o ponto, está alinhado o CB, que vem lá do arquivo Ecotype, e veja que estou sempre iniciando aqui, ó, alinhado essas informações. Então sempre tomar cuidado com isso. O que pode acontecer? No momento que eu fizer a simulação e dar erro, pode ter algum problema aqui que ele não está conseguindo ler esse arquivo, certo? Vou salvar aqui. Lembra que lá no nosso experimento a gente está trabalhando com essa cultivar, então o que a gente vai fazer? Vamos alterar o nome dela, para ela buscar aquela cultivar que a gente está calibrando. Então eu venho aqui, soybean, busco o meu experimento, posso abrir ele aqui, dou um refresh para ele fazer a leitura dos dados novamente, buscar a nova cultivar que foi cadastrada. Eu venho aqui em manejo, cultivar, posso buscar aqui, ó, nossa cultivar BRS 28401, ela já apareceu aqui. Então no momento que eu mudei aqui, ela vai alterar aqui e vai alterar de forma automática aqui o tratamento, quero um, continua o mesmo. Dou OK, venho aqui, salvo. Então, toda vez que fizer a simulação, o modelo vai estar lendo essa cultivar aqui e não mais essa cultivar aqui que a gente está trabalhando, certo? Então, aqui a gente começa a trabalhar a partir daqui para fazer a calibração. Então, eu salvo aqui, já salvei meu experimento, eu fecho ele e a partir de agora eu posso começar a calibração. Qual que é a recomendação? Sempre primeiro eu fazer uma calibração a partir dos coeficientes fenológicos, então definir corretamente as fases e a duração dessas fases para depois partir para os coeficientes de crescimento, certo? Então eu venho aqui, primeiro passo, eu posso vir aqui, rodar isso, vai ter todos os experimentos, faço a simulação do modelo. Eu posso começar aqui pelo Evaluate. Ploto essa informação. E aqui eu tenho floração, emergência, maturação fisiológica, primeiro legume e primeira semente. Para a antese, a gente consegue trabalhar com a duração das fases termais e a sensibilidade ao fotoperíodo. Então aqui a gente está com uma simulação de 35 dias com uma observação de 39 dias. Então eu preciso fazer com que o tempo termal dessa fase seja maior ou haja uma alteração do fotoperíodo. Bom, o que a gente pode fazer? Olhando para os nossos parâmetros, esses dois parâmetros aqui, ó, ele traz o fotoperíodo crítico para a cultura da soja, para aquela cultivar, e aqui a inclinação dessa reta entre o ponto crítico e o ponto superior em que a taxa de desenvolvimento vai ser igual a zero, certo? Então eu sempre adoto para esses dois parâmetros seguir as características fisiológicas da cultura. Então, para um grupo de maturação 6.5, que a gente está trabalhando, o fotoperíodo crítico gira em torno de 13 horas. Então, eu posso colocar 13 horas aqui, com base em bibliografia, enquanto que essa inclinação aqui é 1369. Bom, defini isso, eu venho aqui, salvo o arquivo, volto aqui no modelo, rodo ele. Feita essa simulação, eu posso voltar aqui nos meus dados, faço a releitura deles, ele vai ler o arquivo novo simulado e avalia aqui na antese o que está acontecendo.
Então veja que a média observada foi de 39 e o simulado de 31. Então ele acelerou ainda mais esse ciclo. Bom, se a gente assumir esse valor como fotoperíodo crítico, eu preciso alterar a duração termal dessa fase aqui, certo? Que é a emergência à primeira flor, aqui é o florescimento. Então se eu aumentar esse tempo termal aqui, então, salvo meu arquivo, rodo o modelo novamente, volto nos meus dados, faço a releitura deles e avalio aqui a antese novamente. Então veja que a gente aumentou o tempo termal, já quase os valores foram bem próximos. E a partir daí eu vou observando os outros índices também, R quadrado, Root Mean Square Error, o índice D de correlação. Então eu tenho que buscar sempre um erro menor possível e uma correlação maior. E aí eu vou ajustando o tempo termal dessa fase, certo? Também posso observar as outras. Eu tenho aqui primeira semente, primeiro legume e maturação fisiológica. Então eu tenho aqui a correlação. Então, primeiro calibro essa fase, depois vou para o primeiro legume e depois vou para a primeira semente. Então aqui a gente pode aumentar um pouquinho mais o tempo termal dessa fase, salvo o arquivo, venho no modelo, rodo ele novamente, ok, faço a releitura dos dados e aí eu posso avaliar aqui novamente o tempo termal. Então veja que ele passou, então eu posso voltar um pouquinho a duração dessa fase. E assim eu vou trabalhando para cada uma das fases com base nos coeficientes. Então eu tenho aqui essa relação para fazer o ajuste com base aqui no tempo termal dessas fases, certo? Então a partir disso eu ajusto o ciclo. A partir do ajuste do ciclo eu posso ir para os próximos parâmetros de área foliar, qual que é a taxa de crescimento dessa área foliar, qual que é a taxa fotossintética máxima, vou ajustando aqui a área foliar específica e aí eu posso tanto trabalhar aqui com as informações que eu tenho aqui, como por exemplo índice de área foliar máximo. Você pode ver que o modelo está simulando 4.29 e a gente está observando 4.89. Então posso usar de mecanismo de aumentar essa área foliar, reduzindo a área foliar específica ou aumentando, vou ajustando isso a partir dos resultados que eu tenho. Também posso observar aqui a produtividade, então vejo que o modelo está acima ainda, então eu posso ir trabalhando com isso para fazer esses ajustes. Além desses dados pontuais, eu posso fazer análise aqui dos dados ao longo do ciclo. Eu posso pegar a área foliar aqui e observar como é que está essas condições. Então veja que a gente está com a tendência do dado simulado aqui para sequeiro, muito similar ao observado, mas eu posso aumentar ele um pouquinho aqui. E do irrigado a gente teve uma dispersão muito grande no experimento, mas ele segue a mesma tendência. A partir de parâmetros como, por exemplo, o tempo aqui entre a primeira flor e o fim da expansão foliar. Então se eu alterar esse parâmetro, está em 18, vou aumentar ele aqui para 26. Posso fazer aqui novamente a simulação. Faço a releitura dos dados. E aí posso observar aqui o que aconteceu com a área foliar. Eu vejo que ela aumentou o tamanho, mas ainda continuou a reduzir aqui. Talvez eu precise mudar lá no coeficiente do ecotype para tentar manter essa área foliar maior aqui ainda. Eu também tenho aqui a área foliar específica. Eu posso observar como é que está essa condição. Posso trabalhar com esse parâmetro padrão aqui de área foliar específica, centímetros quadrados por grama. Então eu posso trabalhar com ela, posso trabalhar com taxa fotossintética máxima
Então eu recomendo a leitura dos materiais para a gente entender o fluxo de calibração e como é que eu posso estar trabalhando com isso. Eu vou fornecer para vocês também, esses parâmetros aqui são referentes à calibração dessa cultivar, claro que não apenas com esses dados que a gente está utilizando, mas um conjunto maior de informações que foi utilizado para fazer a calibração. Posso vir aqui, fazer a releitura dos dados. A gente pode ver aqui a área foliar. Então vejo que ainda tem certas limitações que a gente não consegue calibrar. Eu posso vir aqui nos dados avaliados. Vejo que a gente tem uma boa correlação da calibração. Então o erro aqui, ó, menor que 610 kg por hectare. Então é erro aceitável. A gente consegue trabalhar uma alta correlação entre os dados, indicando que a calibração do modelo foi feita de forma adequada. Então eu vou disponibilizar para vocês essas informações dessa cultivar e outros trabalhos científicos que a gente tem em calibração para outras cultivares de soja no Brasil, certo? Então o processo é esse, é entender como é que o modelo funciona, trabalhar com fenologia, trabalhar com biomassa, com área foliar, taxa fotossintética máxima, até chegar no final na produtividade para a gente conseguir ajustar o modelo, certo? Bom, então essa é uma forma de calibração de tentativa e erro, em que eu vou alterando o parâmetro com base na fisiologia da planta para chegar no menor erro possível. Uma outra forma é utilizar esse acessório glue. Ele é uma forma automatizada em que ele busca o melhor ajuste com base em alguns critérios para cada uma das cultivares. Então eu venho aqui em cultura, vou identificar a minha cultivar aqui. Clicando aqui vai mostrar todos os experimentos que tem a cultivar presente. Eu seleciono os experimentos que eu quero simular. Ele vai pedir para salvar, eu aguardo aqui. Eu defino o nome do experimento, é o mesmo nome da cultivar, salvo isso. E aqui ele me dá a opção de quantas simulações ele quer fazer. Então, esse número aqui, o mínimo dele é 6.000 simulações. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma combinação de parâmetros fenológicos ou de crescimento, e a partir dessas combinações ele vai fazer 6.000 simulações e vai identificar um conjunto de parâmetros que tem o menor erro possível, com base nos outputs que a gente cadastrou lá dos dados observados. Aí eu posso fazer essa simulação para todos os parâmetros, ou somente para os parâmetros de fenologia, ou somente para os parâmetros de crescimento. Então eu posso colocar aqui fenologia para fazer a primeira simulação. Por que é importante separar fenologia e crescimento? Porque se eu fizer a calibração de fenologia primeiro, inserir esses novos parâmetros da cultivar no arquivo da cultivar e depois eu vim aqui realizar só os parâmetros de crescimento, a minha eficiência vai ser maior porque a fenologia já está calibrada. Bom, então a gente pode iniciar aqui. Eu só clico em Update aqui para fazer o registro de quantas simulações eu quero e quais os parâmetros. E a partir de agora eu clico aqui em Run, ele vai fazer essa simulação 6.000 vezes. Qual que é a recomendação do uso do Glue? Ele é uma ferramenta para a gente começar a calibração. Então eu posso rodar primeiro para identificar alguns parâmetros potenciais e a partir dele fazer uma calibração de forma mais correta, olhando todos os parâmetros e não somente os parâmetros finais, que é o que ele considera nessa simulação, certo? Então, recomendado aqui de pelo menos 6.000 simulação. Eu vou colocar 5 para a gente conseguir fazer a simulação de forma mais rápida. Então eu venho aqui e clico em rodar o Glue. Então ele vai fazer essa simulação por 5 vezes. Então ela está pegando 5 vezes os 6 experimentos que a gente tem e fazendo a simulação. Então ele vai rodar 30 experimentos no caso. E a partir dessas 5 combinações ele vai identificar o melhor conjunto de parâmetros para a fenologia. Então aqui ele está indicando que a simulação foi completa, clico em OK. Posso ver se tem mensagem de erros. E aqui ele me dá os coeficientes da cultivar. Então posso clicar aqui em desenvolvimento. Ele vai abrir uma planilha do Excel. Então ele me traz aqui os parâmetros.
Só faço a alteração aqui, usando como separador a vírgula. Bom, e aqui ele me deu coeficiente médio, encontrado aqui para o CSDL, a inclinação da reta, a fase emergência e floração, para as demais fases, e ele também traz os parâmetros para os coeficientes de crescimento a partir desse ponto aqui. Então, como ele está usando os default, ele não fez calibração para isso, é os mesmos valores que estão lá cadastrados, certo? E aqui ele te dá a média, desvio padrão e a máxima probabilidade. Como a gente rodou poucos experimentos, ele não te dá essa informação, o valor é 0. E aqui uma máxima probabilidade de ser observado cada um dos parâmetros. Aí eu pego esses parâmetros aqui e coloco eles lá no arquivo, alterando aqui os arquivos da cultivar que a gente está utilizando. Então eu substituiria esses valores aqui para aqueles valores que foram calibrados aqui usando essa ferramenta, certo? Substituir os arquivos de desenvolvimento, eu posso vir aqui fazer a simulação somente para crescimento. E ele também vai emitir uma planilha nesse formato, certo? Então essa é uma alternativa que a gente tem para facilitar o processo de calibração. Bom, uma outra alternativa que a gente tem é essa ferramenta de análise de sensibilidade. E a análise de sensibilidade possibilita isso. Então eu tenho várias condições aqui. Então eu tenho condições de experimento e aqui eu tenho as cultivares. Então eu posso ter várias cultivares, os coeficientes genéticos, datas de plantio, eu posso estar simulando isso, diferentes solos, diferentes dados climáticos. Se a gente focar aqui nesse parâmetro, no coeficiente genético, ele vai te pedir aqui quais são as informações e eu posso trabalhar com isso. Primeiro a gente precisa definir aqui no experimento, que a gente está trabalhando com a cultura da soja. Ele vai me mostrar todos os experimentos que eu tenho aqui, cadastrado no sistema. Eu posso selecionar o nosso experimento aqui. A gente tem os 6 tratamentos, posso selecionar todos. Aí eu venho aqui, todas as cultivares que existem, eu posso trabalhar com várias. E posso trabalhar também com os coeficientes genéticos para essas diferentes cultivares. Então, ele já buscou aqui de forma automática a cultivar que a gente está trabalhando. E eu posso definir aqui um parâmetro. Então, por exemplo, duração entre a emergência e florescimento. O valor inicial eu estava buscando lá do que foi utilizado. Então, eu posso colocar aqui, iniciar com o valor 20. Vai aumentar de 1 em 1. E aqui o número de interações. Então, eu vou querer 10 interações. Então, o que ele vai fazer? Vai simular com 20, vai simular com 21, com 22, até chegar em 30. Aperto em Go e me mostra aqui, ó, que vai estar utilizando esses 10, o valor inicial mais 10 interações para esses experimentos. Aí eu crio aqui o meu experimento. Só salvar aqui. Salvei o experimento. Vou fazer a simulação, vou aguardar ele fazer as 10 interações. Completar as simulações, clique em OK e vem aqui fazer análise. Ele vai te mostrar os mesmos arquivos que a gente tinha anteriormente. Então eu posso vir aqui no Plant Grow e plotar essas informações. Então ele me traz aqui para todos os experimentos o efeito de cada um desses parâmetros. Então posso selecionar aqui todo o experimento 1 com os diferentes valores para aquela fase que a gente definiu e avaliar aqui, por exemplo, a área foliar. Então como é que a alteração do início da floração, que vai afetar a partição de biomassa, estaria afetando a área foliar dessa planta. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o tempo entre a emergência e a floração, a linha vermelha representa o menor tempo. Então, a planta tem menos tempo para receber biomassa na área foliar, para aumentar a área foliar, então a área foliar é menor. Enquanto quando eu vou para o valor máximo aqui de 30, o tempo em dias é maior até o início da floração, a planta tem mais tempo para receber biomassa e incrementar a área foliar. Então, assim eu consigo entender qual que é a resposta do modelo em relação à alteração de um parâmetro específico, certo?
E assim eu posso trabalhar com vários experimentos e várias informações. Da mesma forma, eu posso trabalhar com manejos. Eu posso definir que datas de plantio e com diferentes condições climáticas, diferentes solos, eu posso estar avaliando esses tratamentos, certo? Então é uma outra alternativa que a gente pode estar utilizando. Então o que a gente tinha para falar sobre calibração era isso. O importante é a gente definir bem, estudar bastante o modelo, entender o que cada coeficiente significa. Existem vários trabalhos fazendo calibração dos modelos, então a gente pode utilizar esses coeficientes para fazer simulações adicionais e quando for interesse a gente pode partir de cultivares já calibradas para aumentar a eficiência ou diminuir o tempo para a gente concluir a calibração do modelo, certo? Qualquer dúvida, a gente fica à disposição.